O bom, velho e milenar hábito das pessoas de seguirem as ovelhas. Uma ovelha vai com a outra. Quantas vezes na sua vida você já escutou a frase jogar videogame é perca de tempo, ou jogar videogame é uma grande idiotice? Isso é uma norma implícita da sociedade. A sociedade segue o mesmo caminho, sempre o mesmo velho caminho, mesmas ideias ultrapassadas e pessoas infelizes como consequência. E o que isso tem a ver com videogame, né? Muitas pessoas acham que uma pessoa que joga videogame, que curte games aí como The Last of Us ou Resident Evil 4, são pessoas que estão perdendo tempo e praticando conteúdo subversivo, jogando, perdendo tempo ali, sabe? Seus pais falam isso pra você. A sociedade fala que jogar videogame é perca de tempo. E essa é uma grande forma de auto-engano social. Por quê? O videogame tem uma virtude inesperada, né? Que pouca gente fala. Eu diria de uma inesperada virtude do videogame. O videogame, né? Ele se assemelha bastante à vida real. E a vida real é composta pela sua vida e ali milhares de problemas que você vai resolver até o dia da sua partida desse mundo. É como se fosse fases da sua vida, que parece bastante com o videogame, que você tem que aprender a administrar recursos, raciocinar, ter um raciocínio analítico para resolver os problemas, saber administrar os recursos em games como Resident Evil 4, por exemplo. Quem jogou da minha época sabe. Para você sobreviver, você tem que aprender a administrar recursos, você tem que aprender a raciocinar para desenvolver os enigmas da missão do rapaz. Isso é uma coisa que é muito menosprezado, né? A gente tende a valorizar muito a educação formal e deixa de lado esse desenvolvimento de capacidade de desenvolver problemas complexos. Isso simplesmente não ecoa na educação. As pessoas não querem que você aprenda a resolver problemas complexos, né? E elas querem te empurrar a velha boa educação que não serve para nada. Quando que você vai ter que pegar e ficar usando tudo que você aprendeu na escola? Nunca. Pois a vida real não funciona assim. A vida real se parece muito mais com um videogame, na minha opinião. Se você for parar para analisar, esse é um pensamento muito profundo. E a maioria do povo brasileiro, que é um pessoal que tem um QI um pouco mais baixo na média, eu não estou falando aqui de uma forma soberba, eu estou falando da realidade. Eles passam, né, porque são um país agrícola e pobre, eles passam a cultura diante de... É uma grande perca de tempo jogar videogame, ou você pegar e fazer alguma coisa artística. Tudo isso pra eles é perca de tempo, porque na nossa cultura a gente idolatra muito dinheiro, mas para você ter dinheiro você tem que ter um raciocínio lógico aprimorado. Aqui partindo para o desenvolvimento do meu vídeo, para você entender o que é um raciocínio aprimorado. Um raciocínio aprimorado é você ser capaz de resolver problemas complexos e se adaptar à situação, porque muitas vezes você vai ter que fazer uma adaptação social. Você quer ver um exemplo disso prático, né? Nos jogos você aprende muitas vezes a adaptar recursos. Por exemplo, você aprende a usar um objeto que era inútil, usar outra coisa que vai ser útil. Isso se assemelha bastante à vida real. A gente vive fazendo isso nas nossas vidas. A gente vive usando esses artifícios de tentar improvisar para poder sobreviver, porque a menos que você seja um ordeiro ou muito rico, você vai ter que viver improvisando em alguma esfera da sua vida. E aí que entra a dinâmica do videogame, não ser perca de tempo pro seu filho, porque se o seu filho vai ter que passar a vida inteira improvisando, por que não você dar um jogo para ele igual Resident Evil 4 ou The Last of Us de sobrevivência, que ele vai ter que aprender a desenvolver os recursos para ele sobreviver. Isso seria algo bem estratégico, pois a gente vive dentro de um sistema que se assemelha bastante a isso. Pode parecer incrível quando eu te falo, mas é. O sistema capitalista, todo mundo sabe, é um ganho de cada um por si. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais capitalista do mundo, todo mundo sabe,
A maioria das pessoas lá passam fome ou vivem traders, porque elas simplesmente não têm onde morar e o sistema não tá nem aí pra eles. E eles têm que aprender o quê? A sobreviver, a se adaptar a esses contextos. E aí que entra os jogos. Se você é uma pessoa que você, mesmo que inconscientemente, você no videogame você aprende a raciocinar, resolver problemas, obviamente você vai sair na frente daquele cara lá que fica só tendo conhecimento teórico, que é importante, mas nem tão importante assim na vida real. Por exemplo, se você decorou a tabela periódica, isso não vai ter um grande valor na sua vida para um sistema capitalista, porque o sistema não quer saber o que você sabe, ele quer saber o que você pode entregar de valor. E o sistema também não se importa com o seu bem-estar, não se importa com nada, todo mundo sabe disso, né? É uma coisa meio que óbvia, mas que todo mundo tapa os olhos, né? E meio que a cada um por isso, a gente vive num grande jogo de sobrevivência. Para quem é pobre aqui, a grande maioria do brasileiro médio, ele vive num grande jogo de sobrevivência, onde ele tem que jogar bem para conseguir ter dignidade. Basicamente é isso. E essa analogia com o videogame é uma analogia bastante poderosa, né? Porque todo mundo sabe que é assim que realmente funciona o sistema. O sistema basicamente é desigual, eu sou formado em história desde o começo da história do Brasil até hoje. Poder na mão de poucos, milhares e milhões se ferrando aí, a plebe, né, a grande maioria de nós. E eles querem pôr na sua cabeça que videogame é perca de tempo ainda. Pra quê? Pra que você fique mais perdido ainda. Aí você não vai saber nem sobreviver. Você vai crescer achando que o que você aprendeu lá na escola vai te adiantar alguma coisa, mas o que vai adiantar? Aquilo que você aprendeu na escola. Milhões de pessoas estão aprendendo, elas estão se formando e tá todo mundo ficando desempregado, porque o sistema, a economia é muito fraca, o problema é o sistema. E acontece o seguinte, que na onde que não jogar videogame vai mudar a sua vida, né? Esse aqui é um argumento mais profundo, né? Pode até parecer engraçado, mas eu defendo sim que a gente tem sim que jogar videogame. Isso é uma coisa meio que inesperada. E o videogame pode sim ser uma coisa que vai impactar na sua vida positivamente, principalmente para você desenvolver as suas capacidades de raciocínio lógico, de criatividade. Criatividade é uma coisa super importante no nosso sistema econômico. Você tem que ser uma pessoa criativa, você tem que se destacar das pessoas em algum nível, senão você vai ficar sendo o mesmo e vai fazer o mesmo que todo mundo. Então, o que acontece? Basicamente, quem não joga videogame está tendo uma grande desvantagem, entendeu? Seu filho tem que ir para a escola, óbvio que ele tem que ir para a escola, mas só isso não vai adiantar. Então, você quer ver um exemplo? Ó? Se o seu filho não aprender habilidade de sobrevivência, o mundo vai engolir ele. Eu vou te dar um exemplo. O seu filho se formou na USP, que é a melhor faculdade do Brasil, e tem um estigma social de ser a melhor. O que é que vai acontecer? Eu acho que entrou o negócio aqui, mosquito, vamos tocar ela. O que vai acontecer, pessoal? Esse vídeo aqui ele é um vídeo feito diretamente, sem edição, sem nada, é uma ideia mais franca. E o que vai acontecer com esse rapaz que entrou na USP e saiu no mercado de trabalho, onde o mercado precisa de uma pessoa só e tem 1000 pessoas formadas, a proporção é de 1000 pessoas para um emprego. Obviamente ele não vai conseguir um emprego, mesmo sendo um gênio, mesmo tendo decorado todas as matérias, o mercado não precisa de mais pessoas. Aí é que entra a expertise. O cara que é malandro, o cara que conhece muita gente, vai conseguir esse emprego. Por quê? Porque ele tem habilidades primordiais de sobrevivência, ele sabe manipular os outros. Se você não saber manipular, você vai ficar para trás. Por quê? Porque o capitalismo não precisa de mais uma pessoa. Isso é uma coisa bem interessante que ninguém fala pra você, nem nunca vai falar. Pro capitalismo é só a gente existir pra eles, os grandes caras que são ricos, a gente é um fardo. Então, ou você aprende a sobreviver através de videogames, e essa que é a grande inesperada virtude do videogame na minha visão. Ninguém nunca falou isso, provavelmente pra você, mas se você jogar videogame esses jogos, aquilo vai pro seu inconsciente, você aprende a sair de situações difíceis e a partir daí começar a ser criativo. Isso é uma coisa bem interessante, que muitas vezes ninguém fala, né? Muitas vezes é deixar de lado, né? As pessoas só falam mal do videogame, porque tá perdendo tempo jogando videogame. Então você tá ganhando tempo na escola,
Para você acabar o ensino médio, ganhar R$ 1.500 por mês, o aluguel custa R$ 2.000 mais barato, você não vai pagar nem aluguel. Isso é que é ser esperto, meu filho? Você tem certeza disso? Óbvio que não é isso ser esperto. Porque a gente está inserido dentro de um jogo onde a gente luta pela sobrevivência. E a gente tem que ter essas habilidades de sobrevivência. Não é só porque você está vivendo numa cidade que você está salvo aí. Você está se ferrando, na maioria das vezes só. E, de certa maneira, isso daí é que nem eu disse no começo do vídeo, né? As ovelhas vão... Uma ovelha vai atrás da outra, né? Ninguém nunca parou pra te falar isso que eu tô te falando, que o videogame realmente é uma coisa boa na sua vida. Todo mundo pensa que é uma coisa ruim e perca de tempo. Por quê? Porque não existe nenhuma propaganda, é uma coisa mais cultural brasileira, né? O pobre brasileiro, ele tem um prazer em ser pobre e perpetuar isso. Talvez de uma maneira que ele nem sabe o que tá fazendo, mas ele faz isso. Ele acha que as habilidades tradicionais de ir pra escola vai salvar o filho dele. O mundo vai engolir seu filho. Se você quer saber uma verdade triste, o mundo vai engolir seu filho, vai mastigar ele, vai cuspir. Porque ninguém tá nem aí pra você se você tem diploma, seja lá quem você for. Se você não tiver as habilidades de sobrevivência, principalmente se você for homem pobre. Porque a mulher ainda tem um recurso, que é o seguinte, ela pode pegar e ser bonita, e aí ela vai conseguir algum traquejo social, ela não vai ter essa habilidade, não precisa ter essa habilidade que eu tô te falando. Essa habilidade é mais pra homem pobre, que ninguém tem valor, a sua vida não tem valor se você é um cara, um homem e pobre. Todo mundo que joga videogame sabe disso, sua vida tem menos valor, porque tipo, automaticamente as pessoas não estão nem aí pra você, elas estão tacando lasque-se. Então, se você não aprender a sobreviver por meio de games, por meio de referências, muitas pessoas acabam caindo na depressão, ou pior ainda, indo de arrasta. Por quê? Porque a pessoa aprendeu só o teórico, mas não aprendeu habilidade de sobrevivência. O videogame vai te ensinar tudo que você precisa saber para sobreviver? Óbvio que não, mas se você aprende isso na infância, você vai aprender a se virar melhor. E se virar é a grande chave aqui. Se você está vivendo num mundo onde ninguém está nem com você, em um sistema injusto, se você não aprender a sobreviver, você vai ser mastigado e cuspido. Isso aqui é uma realidade nua e crua. E as pessoas não têm dó, cara. Elas não têm dó de um cara que, por exemplo, assim, que é pobre, que é homem. Sua vida, hoje, historicamente falando, talvez seja um dos períodos que você tem menos valor. Porque, tipo, as máquinas estão substituindo os trabalhadores. O capitalismo está fazendo isso. E não precisa mais de gente para trabalhar, basicamente. Daqui a uns anos vai ser deixado. E aí, o que vai acontecer se você não sabe sobreviver? Você vai de arrasta? Porque a sociedade não tá nem pra você. Eu ofereço uma nova perspectiva nesse canal. O que é essa perspectiva? Tornar você um filósofo. Porque quando você é um filósofo, você começa a refletir sobre as coisas, que nem eu disse do videogame hoje. E essa reflexão é o que vai mudar a sua vida. Entendeu? Não acredite no que todo mundo fala. Não vai na ideia de todo mundo que videogame é ruim, que você tem que aprender a pensar por conta própria. Entendeu? Manda esse vídeo pro seu pai aí, né? Compartilha com seus amigos, pra quem diz que jogar videogame é perca de tempo. Eu falo pelo contrário, você tá ganhando tempo, você tá ganhando sabedoria e tá ganhando meios de sobreviver nesse mundo. No seu subconsciente, obviamente, mas o seu subconsciente, ele armazena as coisas, quando você precisar daquela habilidade, você vai usar. Falo por conhecimento próprio. Se você quer ter uma vida melhor, se você sonha em ter uma vida um pouco melhor, sofrer menos aqui nessa terra, você tem que aprender a sobreviver. E o videogame, esses jogos são um meio para isso. Além de ser bem divertido. Vamos combinar que é bem divertido esses jogos. Bom, esse aqui é um papo de hoje, né? Eu espero que você se inscreva no meu canal de verdade. E o objetivo aqui é filosofar. Não preciso de diploma da USP para filosofar. Porque Sócrates não tinha diploma. Sócrates nunca teve diploma, mas ele aplicava o que eu estou falando aqui. Ele refletia. Eu quero que vocês reflitam sobre os estigmas sociais. E esse é o vídeo de hoje. Um abraço para todo mundo.